Olá, gente bonita, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um programa Resposta de Fé. Resposta de Fé, o que é isso, pastor Osmar? Nós vamos estar respondendo perguntas que você gostaria de fazer e não sabe como, não sabe a quem perguntar. Então, esse programa vai trazer para você respostas. Quem sabe, numa dessas respostas que vamos estar dando aqui, seja exatamente o que você estava procurando. Por isso, eu convido você a participar conosco desse programa que está sendo feito somente para você, especialmente para você. Você é o meu convidado especial para nos acompanhar neste programa. É claro, também temos rede social, mas isso a gente fala lá no finalzinho do programa, porque agora, deixa eu falar para você, a primeira pergunta é essa daqui. O diabo pode se manifestar em animais para atacar pessoas? Pode ou não pode? Você já viu animal, às vezes, tão estressado ou em crise, dando uns ataques que ninguém sabe porquê e acaba atacando até o próprio dono? Eu não estou falando daquele animal que morde a mão do dono quando toca na comida dele. Isso daí é uma defesa natural do animal, principalmente o cachorro, né? É uma defesa natural. A vaca nunca vi fazer isso, o boi também não, o cavalo também não, mas é uma defesa natural do próprio animal, porque ele vai defender aquilo que é dele. Assim como um leão defende o território, defende ali a leoa, os filhotes, assim como a hipopótamo, que é um animal assim extremamente territorialista, defende o território dela, ela vai atacar com certeza. O próprio búfalo também faz isso, mas não é disso que nós estamos falando. Estamos falando daquele animal que, do nada, parece que o animal surtou de repente e ataca as pessoas. Essa é a pergunta, pode o diabo entrar num animal desse e atacar o próprio dono? Pode ou não pode? Essa é a nossa pergunta de hoje e também a resposta que nós estaremos dando. Para você entender melhor sobre ataque de animais, é importante você saber que há animais que são treinados para isso, treinado para defender a casa, treinado para defender o próprio dono, treinado para ataque, para se defender. Você sabe disso. Eu costumo dizer que entre o falar do animal que está possesso e ataca o dono, eu gostaria de lembrar que tem donos que parece que estão possessos. Porque quando a pessoa pega um animal, se diverte com ele, cuida dele por um tempo e depois o abandona, ou deixa com fome, não dá água, não dá comida, não faz nada, simplesmente abandona, eu tenho a impressão que esse dono que está com um problema espiritual. Porque o animal não pediu por isso. E você sabe quantas pessoas deixam animais abandonados, volta e meia, o ministério vai lá e acha esse animal sem cuidado, com fome. Isso é uma baita de uma judiação. E aí, se eu tivesse que comparar, pode os demônios entrar num ser humano para maltratar os animais? Eu não tenho dúvida. Eu diria direto e reto que sim. Porque tem muitas são as atrocidades que cometem com os animais. Mas como a pergunta é o contrário, então eu respondo para você. A primeira vez que o espírito maligno entrou em um animal está exatamente no primeiro livro da Bíblia, que significa começo, princípio, Gênesis. Lá no capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer, estava tudo bem com Adão e Eva. Estava tudo bem, tudo funcionando de uma maneira bem harmônica. Adão, Eva, Deus, Adão, Eva, estava tudo bem. Adão era visitado por Deus na virada do dia. Imagine que relação linda. Relação linda. Tem pessoas que costumam dizer que Adão não tinha sogra, ele tinha sogro. Tá, e daí? O importante é que eles viviam em harmonia. Os animais estavam ali, todos. Mas a Bíblia fala que havia um animal específico que parece que ele era mais esperto do que os outros. Eu, no meu particular, eu penso que esse animal, ele era comparado com o macaco, na esperteza, nas brincadeiras. E acredito que esse animal, ele andava como os outros animais, ou com 2 ou com 4 patas, sei lá. Isso é o que eu penso. E o diabo que estava ali naquele jardim do Éden, observando a alegria do homem, por ter uma esposa, por ter um Deus no coração dele, isso despertou uma inveja muito grande no diabo. Aliás,
um dos significados do nome dele é acusador. Ele está sempre acusando as pessoas. E ele estava ali, observando. E aonde tem a alegria de Deus, o diabo tenta desfazer. Sempre foi assim, sempre será. Deus também já usou vários animais. Entre eles, você pode observar pássaros, que foram usados para trazer comida para Elias. Os pássaros vinham pela manhã e à tarde. Está ali no livro de 1 Reis. Estava lá o Elias de boa. Por quê? Daqui a pouco a gente fala desse assunto. Mas vamos voltar para o Jardim do Éden. A Bíblia diz que uma serpente falou com Eva. Foi assim que Deus disse? Mas espera aí, Deus deu esse dom para a serpente? De falar? Não. Só nós temos esse dom de fala. Mas como que a serpente falou então? Bem, aqui começa um pouquinho da resposta da nossa pergunta. Quando Adão e Eva, ou vamos dizer Eva, ouviu a serpente falando, ela não parou para pensar que poderia ser o diabo mesmo, porque, e acredito eu que ela não conhecia. Ela conhecia a serpente. Então, na cabeça de Eva, ela estava conversando com quem? Com um animal qualquer. Com uma serpente, que provavelmente era um animal como qualquer outro, não rastejando. Provavelmente andando para lá e para cá, como fazem todos os animais. E quando essa serpente abre a boca para falar com Eva, ela não falou de uma coisa que engrandeceria realmente Eva, que melhoraria a vida dela. Não, porque o diabo não existe para melhorar a vida de ninguém. Ele é invejoso e ele quer possuir tudo aquilo que Deus criou, incluindo os animais. Veja a perversidade, às vezes, de um homem para com o outro. Veja as guerras em que nós estamos vivendo. Não posso nem dizer nos últimos tempos, porque guerra sempre existiu. Mas sempre desde quando? Desde o pecado. A partir do que a serpente falou e Eva ouviu, começou o problema. Algumas pessoas até dizem que Adão, ele deveria ter morrido por Eva e não ter comido do fruto. Que a culpa não era nem de Eva, mas eu não quero entrar nesse mérito, se a culpa era da Eva, se a culpa era do Adão. A verdade é que havia ali um animal falando como se fosse uma pessoa, na mesma linguagem de Eva, na mesma linguagem de Adão. Agora, olha que coisa interessante, Deus não deu esse dom para o animal, mas o animal estava falando. Você quer ver uma coisa? Quando você tiver um tempinho, você leia o livro de Números. Lá no capítulo 22, por exemplo. Nós sabemos que jumento não fala, cavalo não fala, vaca não fala. Nenhum animal tem esse dom de fala como nós falamos. Aí você diria assim, mas o papagaio fala. Não, ele imita aquilo que ele ouve. E aí ele emite um som bem parecido com aquilo que ele ouviu. E ele vai somente repetir, ele não pode e não vai conseguir falar nada se nada ele ouvir. É Deus que deu isso para ele. Assim como o canto dos pássaros, certamente é uma linguagem entre eles. Eu costumo observar meu cachorro, nem todo latido dos cachorros que passam na rua ou do vizinho, ele responde. Ele corresponde àquele latido. Eu fico observando qual é a frequência do latido de um cachorro que desperta a atenção de outro cachorro. Por que uns latem e ninguém se manifesta? Daqui a pouco tem um latido diferente e o cachorro se manifesta. É a linguagem deles, mas não a nossa. Deu para entender até aí com certeza. E aí quando Eva está conversando com aquela serpente, para ela, de repente era uma coisa normal, mas não era, porque a serpente não fala. E se ela estava falando, alguma coisa estava errada. Mas Eva não percebeu isso. Mas quem é que estava falando através da serpente? O próprio diabo estava falando através daquela serpente. Por isso que a Bíblia fala, e a serpente falou. E você sabe quem estava usando a serpente era o próprio diabo. Por quê? Porque Gênesis capítulo 3 diz assim, e disse a serpente a Eva, mas você pode parar, você não é Eva, ainda que seu nome seja Eva, para e pensa. Disse a serpente a Eva. A serpente fala? Não, não fala. Você já ouviu a cobra falando alguma vez? Não, você nunca ouviu. Você já ouviu o leão, o cavalo falando? Não, você nunca ouviu. Mas naquele dia, respondendo essa pergunta,
A serpente falou. Mas falou por quê? Porque havia um espírito maligno usando aquela serpente para falar. E aí a pergunta é, pode hoje isso acontecer? De novo? Não, não vai acontecer. Nem nunca. Nem agora, nem amanhã, nem nunca isso vai acontecer. Não vai? Não. Para fala, não. Mas pode acontecer para quê? Para atacar o ser humano, respondendo a pergunta. Por exemplo, vamos pensar em Números, capítulo de número 22. Havia um profeta que a gente poderia chamar de falso profeta. Era aquele homem que recebeu uma proposta para amaldiçoar o povo de Deus. Por isso ele era um falso profeta. E para isso, ofereceram para ele uma recompensa em ouro, prata, sei lá mais o quê. E ele disse assim, deixa eu consultar a Deus. E Deus disse, não vá. O povo que eles querem que você amaldiçoe é o meu povo, o povo que eu tirei de Israel. Não vá. Ele foi e não aceitou. Enviou os mensageiros de volta, falou, não posso. Você sabe que Balaão e Balaque, é deles que eu estou falando. E aí os mensageiros voltaram para o rei e disseram assim, olha, ele não vai vir não. Ele falou que não pode, Deus disse para ele não vir. Não, dobra a oferta. Fala que eu vou dar mais, para ele vir aqui amaldiçoar esse povo. E a gente está falando de que agora? Vontade de Deus e vontade permissiva de Deus. É diferente. E o que aconteceu? Esse profeta insistiu com Deus e Deus falou, tá bom, você vai. Mas não era a vontade de Deus. E a Bíblia vai falar para você, lá em Números 22, que esse profeta, esse falso profeta, queria porque queria esse dinheiro, essa recompensa, pegou um animal, uma jumenta, selou e foi atrás do dinheiro. Mas só que no meio do caminho, Deus se manifestou de uma outra maneira. Agora era com ira, porque não era da vontade de Deus que ele saísse de casa, fosse amaldiçoar o povo dele. Deus não queria isso. E no meio do caminho, o que a Bíblia vai mostrar para você? Eu estou te dando algumas referências para que você possa verificar se o que eu estou falando tem veracidade, está de acordo com a Bíblia ou não. Porque eu não sou o dono da verdade, a Bíblia é que é a verdade. E a palavra vai te dizer que no meio do caminho, essa jumenta, ela percebeu que havia um perigo na estrada. Qual que era o perigo? Havia um anjo com uma espada. E ela começa a fugir para lá e para cá para salvar a vida do dono. Então veja que esse animal teve o discernimento de perceber o mal enquanto o profeta não tinha esse discernimento. A Bíblia diz que Deus deu para esse animal uma oportunidade de se comunicar com o dono numa linguagem que o dono perceberia. E o dono espancou muito essa jumenta. Por quê? Porque a jumenta ia para um lugar que ele não queria. Ia para outro, ele não queria aquele lugar. E ele começou a espancar. E é interessante isso, né? Porque a jumenta estava tentando ajudar. Eu costumo até dizer que parece que o jumento era ele. Porque a jumenta tentando ajudá-lo e ele espancando a jumenta. Às vezes isso acontece sempre, nós estamos sempre orando pelas pessoas e às vezes as mesmas que nós estamos intercedendo por elas são as que se levantam contra nós. Mas isso é um outro assunto. Mas dando continuidade, de repente a jumenta para e conversa com ele e pergunta para ele, eu já agi assim alguma vez? Não. Quanto tempo eu sou a sua jumenta ou a sua mula? Tantos anos. Eu já agi assim? Não. Agora imagine o ser humano interagindo na mesma linguagem com um animal. Mas um anjo do Senhor aparece e fala para ele, o animal salvou você. Porque a espada já estava desembainhada. Veja que nesse caso, Deus não entrou na jumenta. Não, Deus não vai entrar no jumento. Não, não. Mas Deus permitiu que aquela jumenta, ela falasse o que ele gostaria de mostrar para aquele profeta. Deu para você entender? Mas Deus não usou só essa jumenta. Deus também usou pássaros. Lá no livro de 1 Reis, quando secou as águas ali do ribeiro, do riacho, onde Elias estava. Aliás, essa parte do ministério de Elias é muito interessante para você e para mim. Por que, pastor Osmar, que é interessante? Porque quando Elias fica numa caverna, de boa, mas não tinha comida,
mas tinha água. Deus usou pássaros para trazer pão e carne para o Elias, pela manhã e à tarde. O que faltava para o Elias? Eu costumo dizer que só faltava a senha do Wi-Fi para ele, porque comida tinha, água tinha, Elias não precisava fazer nada. Pela manhã e à tarde, Deus usava os pássaros para trazer. Por que eu digo isso? Porque para tirar o Elias dali, o Deus Todo-Poderoso que poderia fazer chover naquela terra, ele preferiu secar as águas daquele lugar onde Elias matava a sede, para falar para ele, agora você vai a Sarepta. Um dia eu vou trazer essa mensagem para vocês. Qual que é a importância disso para nós? Além de falar dos pássaros que foram usados por Deus para trazer alimento para o profeta. Para nós, quando o rio secou, era a hora de se levantar e colocar a fé em ação novamente. Se a sua vida está de cabeça para baixo, se você está surpreso por alguma coisa que aconteceu na sua vida, poxa, mas a minha vida estava indo tão bem, eu estava, poxa, com o meu trabalho, com a minha empresa e de repente tudo virou, eu perdi isso, perdi aquilo, não sei o que fazer. Olha, não se desespere. É um recado meu para você. Não se desespere. Às vezes, o riacho tem que secar para a gente tomar uma atitude. Quantas pessoas pensam diferente, né? Ah, não, eu já tenho, não vou nem sair daqui. Mas e aí? Vai ficar assim? Deus quer te renovar. E se para isso Ele vai permitir que algo aconteça para você despertar, então não reclame, mas é hora de você se levantar. Um dia a gente traz esse assunto assim mais profundo para você poder entender que isso não é o seu fim. Você que está passando por uma luta, não desanime, não desanime. Eu tenho feito várias orações, principalmente para as pessoas que são alcoólatras. Eu tive esse problema. Quando eu vim para o Senhor Jesus, esse seria até o meu testemunho, né? Jesus me libertou do álcool e eu decidi, esses últimos meses aí do ano, eu estou nesse propósito de orar muito por aqueles que são alcoólatras, aqueles que estão passando por uma luta muito difícil para largar o álcool, e não só o álcool, as drogas também. Embora o programa é para responder essa pergunta aqui, eu quero adiantar para você, se está passando por uma dificuldade, seja ela de ordem financeira, seja um vício, está preso nas drogas, não importa se é o crack, se é a maconha, se é a cocaína, tudo é droga. E ela tem o papel de te destruir. E quem está por trás disso? O mesmo que usou aquela serpente. Porque quantas vezes você tem um pensamento de fazer coisas erradas? Parece que a serpente está falando com você de novo. Oh, ninguém gosta de você. Deus esqueceu de você. Tira a sua vida. Se joga embaixo de um carro, de um trem, pula de uma ponte. Não faça isso. Hoje a serpente ela não tem poder para falar com você e nunca teve. Mas o diabo, quando entrou naquela serpente, pôde se comunicar com Eva. E hoje eu estou dizendo para você, não importa o que o diabo tem falado com você, é mentira. Não tem verdade nisso aí. Então, não faça isso. E o que aconteceu com esse profeta? Ele não deu ouvidos ao animal. Não deu? Não deu. Deus falou para ele, tá bom, você vai, mas vai fazer o que eu falar para você fazer. E ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Se você pensa que é vítima de uma maldição, entenda que Cristo já tomou isso. Você não tem que sofrer porque os seus ancestrais sofreram. Eu, particularmente, posso falar muito de ancestrais, né? O tempo que eu passei na África, tanto África do Sul, Malawi, Uganda, Gana, passando por dentro de Moçambique, Zimbábue, quase toda a África, não que eu tenha passado por quase toda a África, não, mas quase toda a África acredita muito nos ancestrais. E aí, se um ancestral sofreu com um problema, diabetes, pressão alta, desejo de suicídio, depressão, alguém mais daquela família pode sofrer desse problema e vão acreditar que é por causa do ancestral. Mas você não precisa, porque Jesus já carregou a sua maldição. Guarde isso com você. Bem, não houve maldição contra o povo de Israel. O profeta, quando o inimigo morreu, ele morreu junto, porque não quis dar ouvido. E agora eu falo para você, pode Deus usar um animal, não para falar, mas para te mostrar que alguma coisa está errada? Pode, principalmente se eles forem treinados para isso. Quantas pessoas que sofrem com convulsões, tem cachorro treinado para lembrar ela do remédio. É uma coisa fantástica, mas ele não vai falar. Mas, qual é a palavra que eu queria que você guardasse hoje no seu coração?
é aquela que está lá no livro de Mateus, Marcos, capítulo 8, aonde os demônios entram nos porcos. Essa é a mensagem que eu queria que você guardasse como resposta a essa pergunta. Pode, pode. Os demônios podem entrar no animal para atacar, seja o dono ou o ser humano? Sim, pode. Porque quando os porcos estavam ali pastando e Jesus estava libertando um homem que sofria com uma legião de demônios, os demônios pediram permissão para entrar onde? Nos porcos. E ao entrar nos porcos, os porcos se lançaram o precipício abaixo e morreram. Porque a vontade do diabo é essa, é matar. Eu não estou falando de João 10:10. Não, estou falando que a vontade do diabo é matar. Então não dê ouvidos a ele. E se você tem um animal assim, procure um profissional, que certamente ele vai te ajudar. Chegamos ao final de um excelente programa e eu quero convidar você a ser fiel nessa programação. Teremos mais perguntas, mais respostas e eu espero que você tenha absorvido essa resposta aqui. Se você tinha essa dúvida, agora você não tem mais essa dúvida. Se você quiser falar comigo, eu tenho a minha rede social também. Tenho o YouTube, eu tenho o Facebook, eu tenho certeza que a produção pode colocar aí para você e certamente você vai me encontrar. Seja no Facebook, Pastor Osmar Silva, isso é no Facebook, tá? Pastor Osmar Silva. No YouTube, você também pode encontrar @PR Osmar Silva. Está lá no YouTube. Ou Osmar Silva 747. Você também me acha no YouTube. Mas o endereço da minha igreja, aonde eu estou pregando, Rua Conselheiro Galvão, 1004, ali em Rocha Miranda, bem em frente à estação de trem do bairro de Rocha Miranda. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.